Quem nunca olhou para cima no meio de uma cidade brasileira e se deparou com aquele emaranhado de fios, né? É quase uma parte da paisagem. Pois bem, hoje a gente vai desembaraçar esse nó e entender por que esse caos de cabos aéreos existe e o que ele custa de verdade para o país. Para começar, olha só essa comparação. De um lado, uma rua em Madrid, céu limpo, a gente vê os prédios, as árvores. Do outro, São Paulo, uma teia de fios que mais parece uma gambiarra gigante. A diferença é chocante. E aí, claro, a gente se pergunta: por que essa diferença tão brutal? O que impede o Brasil de fazer o que cidades como Paris, Londres, Nova York, a própria Madrid já fizeram há décadas, que é esconder essa fiação toda debaixo da terra? A primeira resposta que vem na cabeça de todo mundo é dinheiro. E faz sentido, afinal, enterrar milhares de quilômetros de cabo não deve ser nada barato. Mas o tamanho desse custo é que é realmente impressionante. Olha só a escala da coisa. Segundo dados da Celesc, lá de Santa Catarina, 1 quilômetro de rede aérea custa uns R$ 150 mil. Agora, para fazer esse mesmo quilômetro de rede subterrânea, o preço salta para mais de R$ 1,7 milhão. Gente, é mais de 10 vezes o valor. E por que essa diferença absurda? Bom, não é só cavar uma vala e jogar o fio lá dentro, né? Um cabo subterrâneo é tipo uma super peça de tecnologia. Ele precisa de várias camadas de proteção contra a umidade, pressão do solo, calor. Os transformadores são especiais, encapsulados. Tudo tem que ser feito para aguentar décadas no ambiente úmido, sem ventilação. Aí o preço vai lá para cima, claro. Mas olha, se fosse só uma questão de dinheiro, talvez a gente já tivesse dado um jeito, feito um financiamento, sei lá. A verdade é que o custo elevado é só a pontinha do iceberg. O problema real é muito, mas muito mais complexo. E aqui a gente entra na segunda camada do problema, o nó burocrático. Existe um impasse jurídico no Brasil que simplesmente trava qualquer projeto grande de aterramento de fios. E não é exagero, a coisa está parada mesmo. Para entender esse rolo, o caso de São Paulo é perfeito. Em 2005, a cidade criou uma lei super ambiciosa, obrigando as empresas a enterrar 250 quilômetros de fios por ano. Só que aí o Sindicato da Indústria de Energia foi para a Justiça, dizendo: opa, peraí, o município não pode dar regra para a concessão de energia, que é federal, e depois de 10 anos de briga, em 2015, a Justiça Federal concordou e suspendeu a lei. Para piorar, no mesmo ano, uma nova lei federal bateu o martelo. Só a União manda na rede elétrica. E o resultado disso tudo? Um beco sem saída. Pensa bem, a prefeitura é dona do subsolo, é ela que autoriza a obra de cavar a rua, mas é o governo federal quem dita as regras da rede elétrica. Um não pode passar por cima do outro e, no fim, ninguém faz nada. É a inércia total. Ok, vamos sonhar um pouco. Imagina que, por um milagre, a gente resolveu o problema do dinheiro e da burocracia. Acabou? Nada disso. Aí a gente esbarra num terceiro obstáculo gigante: a complexidade de fazer a obra acontecer no mundo real. Guarda esse número, 4,2 quilômetros. Essa foi a extensão total de um projeto de aterramento de fios na Vila Olímpia, em São Paulo. Um projeto que levou anos para ser concluído. Anos para pouco mais de 4 quilômetros. Isso já dá uma ideia do ritmo da coisa. Agora, se prepara para esse outro número: 3.000 anos. Sim, é isso mesmo que está na tela. 3.000 anos. Se a gente mantiver o ritmo atual dos projetos, seria esse o tempo necessário para enterrar toda a fiação da cidade de São Paulo. É uma escala de tempo que nem faz sentido. Mostra o quão inviável é o modelo atual. E por que essa lentidão toda? Primeiro, as obras só podem rolar de madrugada, para não transformar o trânsito num caos. Segundo, o subsolo das nossas cidades é uma bagunça. Tá cheio de cano de água, de gás, de esgoto, que muitas vezes nem tá no mapa. Aí a equipe tá cavando e, surpresa, acha um duto que não devia estar ali. E terceiro, a nossa indústria não tem hoje a capacidade para produzir a quantidade de material especializado que uma obra dessas exige em larga escala. No fundo, tudo isso mostra uma grande falha de incentivos. Pensa comigo. Para as empresas, a pressão é por lucro rápido, é por expandir a rede para ligar novos clientes. Investir bilhões numa obra que não aumenta a receita a curto prazo não é prioridade. E para os políticos? Obra enterrada não aparece, não dá foto para inaugurar. É muito mais vantajoso construir uma praça, uma ponte, algo que todo mundo vê e que pode virar voto. Diante de tanto obstáculo, a gente pode até pensar: deixa como está, é só feio. Mas não.
O custo de manter esse caos pendurado sobre as nossas cabeças vai muito além da estética. Ele é um custo pago com apagões, com prejuízo e, o que é mais grave, com vidas. 660. Esse não é só um número, é um número de pessoas que morreram no Brasil entre 2022 e 2024 em acidentes com a rede elétrica. É a história do Leonardo, um porteiro lá no Rio de Janeiro, que morreu depois de tomar um choque só por ter encostado num poste em frente ao trabalho dele. E o perigo está por toda parte. A Anatel estima que, dos 50 milhões de postes que existem no país, 10 milhões, ou seja, 20% do total, estão sobrecarregados, cheios de gambiarras e ligações irregulares. 1 em cada 5 postes no Brasil é uma armadilha em potencial. E a diferença aparece também na qualidade do serviço. Olha só, na União Europeia, o tempo médio que um consumidor fica sem energia por ano é de pouco mais de 12 minutos. No Brasil, essa média passa de 10 horas. A diferença é brutal e afeta a vida de todo mundo, afeta a economia. Então, os benefícios de enterrar os fios vão muito, mas muito além de deixar a cidade mais bonita. A gente está falando de mais segurança para todo mundo, de uma rede de energia que não cai toda hora, de árvores que podem crescer livres sem aquelas podas horríveis. E, claro, de imóveis mais valorizados e cidades mais atraentes para o turismo. É um investimento direto na nossa qualidade de vida. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. O problema está aí, visível, na nossa cara, em quase todas as ruas, todos os dias. A grande questão é, quando é que um problema tão visível vai deixar de ser uma prioridade invisível para quem realmente tem o poder de resolver?